gente, tudo bem? Nós estamos de volta aí com o programa Pontuando e eu quero falar sobre segurança pública no Brasil. Andei lendo uns livros, inclusive um deles do Felipe Nunes e O Brasil no Espelho, mas não é baseado no que eu li ali, porque ali são pesquisas com relação ao que o brasileiro sente, como ele pensa, é um guia para entender o Brasil, né? E para entender os brasileiros, né? E o que eu quero aqui falar sobre segurança pública são dados reais, mas sem essa conotação de fulanos e beltranos, de esquerdas e direitas, porque isso aí não traz para nós os dados específicos, isso é política. Claro que cabe algumas considerações, eu acho que a, os governos, alguns trabalham a favor, outros trabalham contra, e por ideologia. Eu quero exatamente tirar os dados, dos dados a ideologia, quero falar dos fatos e o que está acontecendo realmente. Nós sabemos que o mundo, grossa maioria, os países são capitalistas, existe uma desigualdade, alguns países têm desigualdades muito grandes, obviamente que isso aí faz crescer criminalidade, mas existem outros insumos que também atentam contra a segurança do cidadão. A maioria das pessoas não são ruins, a quantidade de grupamentos mafiosos e grupamentos perigosos aumentou demais. E eu quero saber dessas pesquisas, o porquê disso tudo, os dados que nós temos e a análise de alguns pensadores, que, como eu disse, são pensadores, né? Então vamos falar assim muito rapidamente para o vídeo não ficar grande. Segurança Pública no Brasil, entre a história, a sociologia e a filosofia do medo, que é um título interessante que foi amarrada aqui nas pesquisas que eu fiz, inclusive com a IA. A IA me deu uma boa parte desse título aí. Então, olha bem, aí nós vamos falar de transformação silenciosa de 1970 para cá, mais ou menos. Em 1970 eu tinha, com 1970, de 13 para 14 anos. E o Brasil tinha algumas capitais, você tinha alguns lugares em segurança. Eu me lembro que eu era menor, mas eu viajava para os lugares, não sentia muita insegurança. Vamos ler. Falar de segurança pública no Brasil exige uma certa cautela intelectual. É um tema carregado de emoções, experiências particulares e pessoais, disputas políticas e ideológicas, né? Mas quando nós afastamos do calor das opiniões, ou seja, das ideologias, das opiniões imediatas e olhamos com lentes históricas, sociológicas e até filosóficas, surge um quadro um pouco mais complexo, né? E em alguns aspectos que nos surpreende. Não apenas daquilo que nós percebemos, porque tem muito de noticiosos no meio daquilo que nós percebemos, tem muito de notícias espetaculares ou sensacionalistas que nos fazem e sentir coisas assim ou assado. Mas existem fatos, a gente está querendo se basear nos fatos para que os fatos possam dizer o que está ocorrendo. Então a violência no Brasil não é um fenômeno estático. Tem mudado de forma, muda de lugar, muda de atores, muda de significado ao longo do tempo. E nós estamos pegando de 1970 para cá, nós estamos pegando aí 50 para mais anos, né? Então ela muda de forma e tal. Para entender como chegamos a um cenário atual, é preciso olhar para a longa trajetória social do país e ao mesmo tempo para as ideias que ajudam a explicar como o poder, o Estado e a criminalidade se relacionam. Repare que de 1970 para cá, nós passamos por alguns vieses de governos e ideologias mais ou menos diferentes, mas nós nunca deixamos de ser um país com governanças liberais, depois neoliberais, e o fosso das desigualdades aumentou muito. Isso são fatos, isso não é uma questão ideológica. Não estou falando a favor do governo A, B ou C, eu estou falando em relação à direita ou à esquerda, eu estou falando de dados. Eu não quero falar conceitualmente sobre questões de se os governos, se a mentalidade deve ser assim ou assado. Não porque eu não tenha um pensamento, porque eu seja neutro, não é por isso. É porque eu quero falar de dados. Se eu tivesse que tomar algum, se eu fosse um governante, tivesse que tomar alguma providência, eu queria saber dos dados. Qual a fundamentação dos dados? Para a partir disso eu tomar uma decisão de acordo naturalmente com o que eu penso, e alguém poderia pensar que isso aí são atitudes ideológicas,
mas uma ideologia baseada em fatos. Então não vamos falar de ideologia aqui agora. O que foi uma transformação silenciosa no Brasil de 70 até hoje? Bom, se alguém voltasse lá nos anos 1970, observasse os dados da violência no Brasil, provavelmente veria um país muito menos letal do que aquele que emergeria nas décadas seguintes. Para começar, que naquela época nós tínhamos em torno de 100 milhões de habitantes, hoje nós temos em torno de 230 milhões de habitantes. O mundo passou de 4 bilhões, ou quase 4 bilhões em 1970, de pessoas para 8 bilhões agora em 2026. Essas coisas acrescentam muitas diferenças, né? Então, se nós voltássemos lá, nós não víamos um país tão letal, um mundo, inclusive, não tão letal. Mas isso surgiu nas décadas posteriores. Por quê? As taxas de homicídio não eram significativamente menores. Isso não significa que o país fosse seguro. Ele não está dizendo isso. Mas a violência tinha um outro perfil. Até porque o brasileiro era um outro brasileiro, o ser humano daquela época era um outro ser humano. A maneira de ver as coisas era outra. Que você tinha um governo A, B ou C que defendia isso, que fazia aquilo, isso tudo é bobagem. O que existia, as questões econômicas é que comandam o que vai acontecer, né? Tem países, não tinha um país, atualmente não acredito que não tenha mais, mas há pouco tempo atrás tinha um país no mundo que se você roubasse uma pera, você tinha a mão cortada. E, no entanto, nunca deixou de roubar, né? Aquele negócio lá no Japão que o camarada, o cara foi pego fazendo uma coisa corrupta, ele tinha as tranças cortadas, que era a mesma coisa que jogada na sarjeta, e no entanto não deixavam de fazer, e mesmo passando pelas condições. Então, a urbanização acelerada, que começa a transformar o país, ainda não tinha produzido todas as suas consequências sociais, como estamos vendo agora em perspectiva. A socióloga Alba Zaloar, uma das principais referências brasileiras no estudo da violência, observou que foi justamente nesse processo de crescimento urbano desordenado que começaram a surgir bases de criminalidade contemporânea. À medida que milhões de pessoas migraram para cidades sem infraestrutura adequada, formaram-se territórios onde o Estado estava presente apenas de uma maneira parcial ou intermitente ou em nichos privilegiados, ok? Inclusive, hoje em dia, se você olhar para a China, né, a China, por exemplo, não deixa você sair de um lugar e ir para outro sem que você consiga ter colocação nesse outro lugar. Ela não deixa você ir, te aconselha ir para outro lugar se é que você quer melhorar a sua vida, porque a sua intenção de sair de um lugar para outro tem que ter um motivo, ela te pesquisa a respeito disso. Ela não deixa você inchar uma cidade onde você não vai ter oportunidade e vai criar problemas nessa cidade e vai ter problemas. Parece uma interferência, mas de certa forma é uma coisa interessante. Ela impede que haja fluxos de pessoas sem capacitação, sem condição de sintonizar com aquele ambiente ali, e sem colocação, que naquele ambiente não está abrindo colocação para aquelas pessoas, para que elas fiquem inchando a cidade, tendo problemas e dando problema, né? Então, esse deslocamento para a cidade de uma maneira espontânea, no mundo inteiro, sem que as pessoas prestassem atenção como que isso estava se dando, e isso aconteceu no Brasil também, explica uma boa parte da natureza da criminalidade contemporânea. Tá? Então, esse crescimento urbano desordenado, não planejado, não observado, não diagnosticado, fez a base da criminalidade. À medida que as milhões de pessoas migravam para cidades sem infraestrutura adequada, formavam-se territórios onde o Estado estava presente apenas de maneira parcial ou intermitentemente ou privilegiadamente. Não era apenas pobreza, era uma ausência de regulação social estável. Quando o crime se organiza em 1980 e 90, como é que é isso? Entre os anos 1980 e 90, o Brasil passou por uma transformação profunda, a violência deixou de ser um fenômeno localizado e passou a crescer de forma sistemática em todo o país. As taxas de homicídio público praticamente triplicaram em 2 décadas. Neste período, o país atravessava simultaneamente a chamada redemocratização depois dos governos militares, crise econômica, hiperinflação, reestruturação social, mas talvez a mudança mais decisiva tenha sido a consolidação dos mercados ilegais, especialmente o tráfico de drogas.
Né? Michael Mies, que é um sociólogo que se transformou referência na análise do crime organizado aqui no Brasil, ele propôs uma ideia extremamente interessante ou até importante para entender esse momento. Ele diz o seguinte: a noção de que mercadorias políticas. O que seriam mercadorias políticas? Para ele, a violência não é apenas a destruição, ela também, ela também pode ser um recurso que gera poder. Né? Quando você está num lugar que o Estado não está e você ali exerce um poder, é o poder que você quer, até mais que o dinheiro. Porque atrás do poder vem o dinheiro e o controle social. Então você manipula, você cria um Estado ali de coisas. Proteção armada, corrupção, domínio territorial passando a funcionar como bens negociáveis. Em outras palavras, essas pessoas, né, essas organizações que elas se transformaram em organizações, elas entram no Estado, num local, impedem a ação do Estado, porque o Estado ali já é fraco, elas impedem qualquer outro tipo de ação, cria ali um protetorado, em tese, né, entre aspas, um protetorado, e ali elas têm poder, dinheiro e controle social. Ali as pessoas trabalham para elas, ali as pessoas respeitam, quer dizer, cria um filtro, né? Vou chamar de feudo. Essa perspectiva muda completamente a maneira como se entende o crime. As máfias do mundo, elas sempre gostaram de territorialidade, porque dentro do território eles se tornam eles são os chefes que vão lá e fazem benefícios para fulanos. Então, caso a filha do fulano, ele vai lá e dá um presente, resguarda ela disso, daquilo, dá proteção disso, daquilo, e com isso ele manipula, ele faz o papel de um Estado que não é na realidade um Estado, que aquilo ali é uma opressão. As máfias do mundo todo agem assim, hoje em dia de maneira explícita, disputando território. Então, isso são bens negociáveis. Essa perspectiva muda completamente a maneira como se entende o crime. Ela deixa de ser vista apenas como um desvio individual e passa a ser compreendido como um sistema econômico e político que tem a tendência de substituir o Estado e obstar a sua ação. A cidade que se protege e se divide. É um título. A antropóloga Teresa Caldeira trouxe uma contribuição essencial a analisar a violência urbana, especialmente em São Paulo. Ela observou que como com o crescimento do medo transformou a própria arquitetura da cidade. Condomínios fechados, muros, vigilância privada e segregação territorial passaram a ser marcas urbanas brasileiras. Ou seja, quem está, no final das contas, atrás das grades é você. A violência, portanto, não produziu apenas vítimas, ela produziu também novos modos de organização social. O medo começou a redesenhar espaço urbano, o século XX e o surgimento da governança criminal. Como que se deu isso? Com o avanço dos anos 2000, a violência brasileira atingiu níveis extremamente altos, mas, ao mesmo tempo, o fenômeno passou a se tornar mais estruturado e menos caótico. Pesquisadores como Henrique Desmond Arias mostraram que, em muitas regiões, grupos criminosos passaram a exercer funções típicas de Estado. Eles regulam o conflito, eles impõem normas, eles controlam mercados locais e, em alguns casos, oferecem proteção aos serviços à população. E com isso eles são os mandatários. E como eles são os mandatários, você não pode desobedecer. Então não existe segurança, existe uma segurança entre aspas, à maneira deles. Na realidade você está coibido dentro de um espaço que é seu, por natureza, porque é ali que você está. Isso levou ao surgimento do conceito de governança híbrida, situações em que o Estado não desaparece, mas divide o espaço com estruturas paralelas de poder, o que não é bom. Porque essas estruturas de poder, elas não são estruturas que fazem algo por você. Eles usam você para fazer algo por eles e ocupam o território em que você está. Né? Essa ideia de ajuda a explicar por que certas regiões a violência não é permanente. Ela aparece em ondas associadas a disputas territoriais entre facções. Quando existe uma disputa entre facções, você está no meio do caminho. Às vezes, e a polícia, quando entra lá dentro, ela entra dentro de um aparato que é totalmente fechado. Então você está no meio da disputa entre o poder paralelo e o poder do Estado, através das forças das armas. E as forças das armas de um lado e do outro tornam você um alvo de bala perdida. E a sua vida vira um inferno. Né? Então, a desigualdade explica tudo? Olha, durante muito tempo acreditou-se que a violência urbana, a violência brasileira, fosse simplesmente resultado de pobreza. A literatura acadêmica contemporânea é um pouco mais cautelosa, não é apenas a pobreza. A pobreza começou a explicar muita coisa, mas não explica tudo.
Pesquisadores como Daniel Cerqueira e Túlio Kahn mostram que a desigualdade e a exclusão social são fatores relevantes, mas não são os dados suficientes. Países igualmente pobres podem ter níveis de violência muito diferentes, inclusive os ricos terem iguais. O que parece importar é a combinação entre desigualdade, fragilidade institucional, mercados ilegais, estrutura demográfica, especialmente a concentração de jovens do sexo masculino em contextos de baixa mobilidade social. Quando você, quando você tem pobreza, mas você não tem capacidade de mobilidade social, se você não tem expectativa de vida de sair daquele círculo vicioso, o problema da segurança pública se torna muito maior. Não é só desigualdade. A prisão se tornando uma escola de crime. Outro ponto amplamente discutido na literatura é o papel do sistema prisional brasileiro. Estudos indicam que prisões não funcionam apenas como espaço de punição. E outra coisa, eles são espaços de punição, não são espaços de recuperação. Mas além de não serem apenas espaços de punição, de não recuperação e espaço de punição, eles são frequentemente centros de organização criminal. Quer dizer, ali dentro se torna a universidade do crime. Facções surgiram, se fortaleceram dentro do sistema penitenciário, criando redes que se expandiram para fora dos muros das prisões, inclusive com comandos internos. Esse fenômeno alterou profundamente o perfil da violência no país. O olhar filosófico, violência, poder e controle social. Para compreender o significado mais profundo da segurança pública, é impossível ignorar algumas das grandes reflexões filosóficas contemporâneas. Foucault e o nascimento da sociedade disciplinar. O Michel Foucault talvez seja o pensador mais influente para entender o funcionamento moderno de segurança pública. Em sua obra sobre a punição e controle social, ele mostra que o poder estatal não se limita à repressão direta. Ele também atua moldando comportamentos, produzindo normas de organização de vida e sociedade. Para Foucault, o sistema penal não é apenas instrumento de justiça, ele é parte de uma rede mais ampla de vigilância e disciplina social. Quando observamos o crescimento do policiamento, da vigilância urbana e das tecnologias de controle, percebemos que a segurança pública não é apenas resposta ao crime, ela também redefine o modo como a sociedade se organiza. Né? O Agamben fala de estado de exceção permanente. O George Agamben desculpa, amplia essa discussão ao sugerir que nas sociedades contemporâneas, o estado de exceção, situações em que o Estado suspende garantias legais em nome de segurança, tende a se tornar permanente, deixa de ser exceção. Aplicado ao contexto brasileiro, esse conceito ajuda a refletir sobre situações em que determinadas populações vivem sob regimes de controle muito mais interno do que outras. Certos territórios urbanos, por exemplo, podem experimentar níveis de intervenção estatal semelhantes a cenários de execução contínua, de exceção contínua, desculpa. O que o Bauman fala? A sociedade líquida do Bauman. O Zygmunt Bauman introduz outra dimensão fundamentalmente, que é a ideia de que as sociedades modernas produzem medo de forma difusa e constante. Quer dizer, é uma coisa assim intencional. E ele descreve o medo contemporâneo como sendo líquido porque ele não tem um inimigo claramente definido. Você está num estado de insegurança permanente. Quando a insegurança não é apenas pela desigualdade social, mas por ocupação de territórios, e você percebe que existe uma permanente luta para ocupar aquele território por parte do Estado e as facções de resistirem àquilo ali, você está o tempo todo sob exceção, então você está o tempo todo sem saber quem é seu inimigo. O tiro pode vir de qualquer lado. Nesse contexto, a segurança pública deixa de ser combate ao crime e passa a ser também gestão da ansiedade social, que é exatamente o que eu estou descrevendo. O medo torna-se parte do cotidiano, né? Influenciando políticas públicas e decisões individuais. O Garland e a cultura do controle. O social David Garland acrescenta que as sociedades modernas tendem a desenvolver o que ele chama de cultura do controle. A punição passa então a desempenhar não apenas a função jurídica, mas simbólica. Está punido que fez isso. Ela reafirma a sensação de ordem social. O Brasil de hoje ele é mais seguro ou ele é apenas diferente? Olha, muita coisa nós começamos a contar por aí. Você vê que a questão não era só a desigualdade, a questão não era só a urbanização desenfreada, a questão foi a maneira como as organizações tomaram o Estado e foram se subdividindo, inclusive com parte do Estado se criminalizando, né?
Então, os dados recentes mostram uma queda nos homicídios desde o final de 2010. Sim, isso é um fato estatístico consistente. Mas por que isso aconteceu? Nós não sabemos dizer. No entanto, essa melhora não é uniforme e não significa solução estrutural do problema. A violência brasileira parece estar se reorganizando territorialmente e assumindo novas formas, incluindo crime ambiental, financeiro e cibernético. Porque hoje em dia os caras invadem áreas que são protegidas, os caras fazem crime financeiro através de essas coisas que a gente está vendo aí, que eles participam do sistema financeiro lá das Faria Lima da vida, e que eles fazem esses ataques através da web, né, e pegando as pessoas desavisadamente. São redes de criminosos que praticam isso aí. A gente está vendo isso aí toda hora na mídia, né, os chamados golpes cibernéticos. Então a violência, ela é muito mais simbólica, porque ela não é só da opressão em si física, ela é também um ambiente de instabilidade, ambientalmente falando, financeiramente falando, que você pode estar num golpe financeiro, você pode comprar título de uma coisa que não valer nada, amanhã você não receber nada, porque essas grandes organizações estão por trás também de, 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 de financeiras, né? Quer dizer, quando eu falo assim, fica parecendo que toda financeira tem uma coisa, não é bem isso não. É o crime financeiro, né? Que eles conseguem iludir algumas instituições e você vai de roldão. A posição do Brasil no mundo. Bom, comparando com o resto do planeta, o Brasil ainda apresenta níveis elevados de violência letal, ainda apresenta. No entanto, não ocupa necessariamente as posições mais extremas dentro da América Latina, que continua sendo a região mais violenta do mundo, principalmente a região do Caribe, é o que eu tenho observado. Isso coloca o país, do Equador inclusive, isso coloca o país em uma posição paradoxal. Existe uma melhora interna relativa, mas permanência em patamares globais preocupantes. Quer dizer, na realidade, a gente mudou de cara, mas ainda não é, a nossa segurança não melhorou. Ela pode não ter piorado. Os outros podem ter piorado e nós não, mas nós não melhoramos a nossa situação. Modificou-se. Ela até acrescentou formas de insegurança. Não necessariamente aumentou a letalidade, mas não melhorou. Então, olhando de nós para nós mesmos, nós estamos no mesmo lugar. O grande dilema contemporâneo, talvez a principal conclusão das ciências sociais e filosóficas, seja que a segurança pública não pode ser reduzida a uma escolha simples de repressão e de inclusão social. Não é apenas isso, existem outros dados. É difícil de imaginar? Sim, é difícil. É necessário estudo de vontade política e apoio político também de lideranças, né? Enquanto o povo continuar entendendo as coisas erradas, ele não vota naqueles que estão falando as coisas certas e que vão tomar atitudes certas. Então é uma questão de estudar e instrumentalizar a população para ela saber o que é o melhor para a segurança dela. A violência surge justamente quando o Estado falha em equilibrar proteção, justiça e legitimidade institucional. Ao mesmo tempo, o excesso de controle gera mais conflitos e outros conflitos sociais, se você tiver controle demais. Então, a primeira consideração aqui a respeito dos dados em si, das filosofias dos pensadores, a história de segurança pública revela um fenômeno profundamente ligado à própria formação social do nosso país. A violência não surgiu repentinamente, não vai desaparecer rapidamente. Ela se transforma junto com a urbanização, com a economia, política e até com as formas de imaginar o medo e imaginar o poder. Se existe uma lição recorrente na literatura acadêmica e filosófica, é que a segurança pública não é apenas a ausência de crime. Ela envolve a forma como uma sociedade decide organizar sua convivência, distribuir poder e lidar com as suas desigualdades. Quer dizer, é mais do que simplesmente observar que existe desigualdade ou ausência de Estado. Agora, nós vamos adensar um pouco mais essas pesquisas filosóficas a respeito de como que se articula para estudarmos a nossa insegurança pública e vamos conectar pensadores do que nós já falamos, mais o Hobbes, a Hannah Arendt, o Walter Benjamin, o Mbembe, e também dialogando com Foucault, Agamben, que já falamos, de Bauman, para a gente ter uma leitura assim, vamos usar a palavra robusta, né? Mais superficial. Nós estamos falando em tons superficiais. Nós vamos manter o tom de ensaio aqui
nessa segunda parte aqui. A violência, Estado e medo. Uma leitura filosófica e um pouco mais aprofundada de ideias, não de dados. O problema fundamental, por que o ser humano cria o Estado? Olha, toda a discussão sobre segurança pública, no fundo, é uma discussão sobre um dos maiores dilemas da filosofia política. Como conter a violência humana sem produzir uma violência ainda maior, que seria a violência do Estado sobre as pessoas? Né? Essa pergunta atravessa séculos e aparece de maneira dramática nas obras de Thomas Hobbes. O Hobbes, o nascimento do Estado, né? Como resposta ao medo, à insegurança dos cidadãos. O Hobbes, escrevendo no século XVII, partiu de uma hipótese radical. Imagine a humanidade sem Estado, sem leis, sem instituições. Ele chamou esse cenário de estado de natureza. Você está ali, naturalmente. Para Hobbes, nesse estado existia uma guerra potencial de todos contra todos. Não porque os seres humanos sejam necessariamente cruéis, mas porque são vulneráveis, desejam segurança, desconfiam uns dos outros. O medo da morte violenta seria a principal força organizadora da política. O Estado, então, surge como uma solução para esses medos, que, no final das contas, é um medo coletivo. Ele concentra o poder da violência para impedir que ela se disperse entre os indivíduos. Então, um ali pode fazer uso da violência para conter o ânimo de todos. E, com isso, ele consegue promover uma certa equanimidade, uma equidistância entre as pessoas e seus direitos. Mas Hobbes introduziu uma ambiguidade, que ela permanece até hoje. O Estado protege, mas ele também monopoliza a violência. Então ele tem um monopólio da violência. Ele simultaneamente é escudo, mas também é espada. Você vê, quando o camarada entra lá numa periferia e vai combater o bandido, as pessoas que estão no meio às vezes são confundidas com o bandido, ou às vezes são acertadas e não têm uma vida razoável. Quer dizer, aquelas forças que estão ali lutando, no frigir dos ovos, elas estão sendo tão perniciosas para aquelas pessoas quanto os criminosos. Mas que forma que elas têm de fazer? Mas como que seria? Foi o drama que o Hobbes introduziu, mas que ninguém sabe resolver, porque realmente é complicado. Se o policial não vai lá, não combate. Se ele vai, decorre que dali acontece crime, acontece efeito colateral. Como que ele vai fazer? É uma maneira de estudo de abordagem. Como que vai fazer isso aí? Porque o próprio policial, ele em si mesmo, na hora do fogo ali, ele não tem como pensar. Ele vai agir como ele aprendeu, para não morrer e para agir punindo e tentando sanar aquele problema. Ele está com a batata quente na mão. São nos escritórios, nas filosofias, que tem que mudar a forma de abordar, é a maneira de circunscrever essa criminalidade. Então, o Estado então surge como solução para esse medo coletivo. Ele concentra o poder da violência para impedir que ela se disperse entre os indivíduos. E Hobbes introduz então a ambiguidade que eu já falei. Aplicado ao debate contemporâneo, isso levanta uma pergunta crucial. Até que ponto o poder estatal é necessário para garantir segurança? Não, peraí, vou ler outra vez. Até que ponto o poder estatal necessário para garantir segurança pode se tornar ele próprio uma fonte de segurança? Nós vivemos isso nas grandes cidades, né? A Hannah Arendt e a distinção entre poder e violência. Hannah Arendt oferece uma crítica mais sofisticada à tradição hobbesiana. Para ela, o poder e violência não são a mesma coisa. E, na verdade, podem até ser opostos. O Arendt diz o seguinte: o poder nasce da ação coletiva e do consenso social. E a violência surge quando o poder falha. Bom, isso aí, em princípio, é uma teoria. Ela argumenta que os regimes excessivamente dependentes de força tendem a revelar fragilidade política. Quanto menos legitimidade social uma autoridade possui, mais ela depende da coerção. Nós vivemos isso. Essa perspectiva ilumina um dilema contemporâneo das políticas de segurança pública. Quando a violência estatal aumenta, isso pode indicar não o fortalecimento do Estado, ao contrário, a perda de sua capacidade de gerar legitimidade social. Isso significa que na sociedade se tem tanto medo dos bandidos quanto da própria polícia. Por algum motivo, né? Porque ela está mal embasada. O Walter Benjamin, o paradoxo da violência fundadora da lei. O Benjamin aprofunda esse dilema ao examinar o seguinte: a relação entre a violência e o direito. Ele propõe uma distinção perturbadora entre dois tipos de violência: a violência que cria a lei e a violência que mantém a lei. Benjamin sugere que toda a ordem jurídica nasce de um ato de força original. Isso significa que a legalidade carrega em sua origem uma ruptura violenta. Usou-se da força.
Essa ideia provoca uma reflexão inquietante. O sistema de segurança pública não apenas combate a violência, ele é herdeiro do próprio histórico da violência. Ele só existe de maneira a se antepor à violência e sendo violento porque existe a violência. Então Benjamin ainda sugere a existência de uma terceira forma, quase mítica, de violência, aquela que rompe completamente com a lógica legal, abrindo espaço para transformações radicais. Essa noção influenciou profundamente debates contemporâneos sobre revolução, repressão e legitimidade estatal. Foucault, o poder que vigia e disciplina. Michel Foucault desloca o debate ao mostrar que o poder moderno não atua apenas através da repressão visível. Ele se infiltra nas práticas cotidianas, nos sistemas de vigilância e nas instituições disciplinares. O poder moderno. Para Foucault, o surgimento de prisões, do policiamento urbano, das técnicas de monitoramento representa uma transformação de poder soberano em biopoder, poder sobre a vida. Uma forma de poder que administra a vida, regula populações e organiza comportamentos. Então cria-se a expectativa de se controlar as pessoas. Pessoas que são bandidas ou que são potencialmente bandidas, são pessoas que vão sair fora da caixinha, que vão agir errado necessariamente. É o controle sobre todos. Nesse contexto, a segurança pública deixa de ser apenas repressão criminal, ela passa a ser uma tecnologia de governo, de controle. E esse controle seria para tudo. Ele produz classificações sociais, define quem deve ser protegido e quem deve ser controlado. Quer dizer, de repente você elege aí, pela cabeça de um fulano, você elege quem que é um bandido, ou quem que é um cara errado, um desviante. Agamben e o estado de exceção permanente que nós já falamos. Ele radicaliza essa análise ao afirmar que o estado de exceção, situação em que o Estado depende de direitos em nome da segurança, suspende direitos em nome da segurança, tornou-se uma característica permanente das democracias contemporâneas. Hoje em dia isso tem sido muito perseguido. Depois dos atentados de 11 de setembro lá, os americanos perderam muito seus direitos em nome da segurança, né? Inclusive vigilância em bibliotecas, né, depois de e-mails e escambau. Esse conceito ajuda a refletir sobre desigualdades estruturais de acesso à proteção estatal. A segurança pública, nesse sentido, pode tornar-se seletiva. O Achille Mbembe e a necropolítica. Ele aprofunda ainda mais essa discussão e introduziu o conceito de necropolítica, a ideia de que o poder moderno não apenas administra a vida, ele também decide quem pode morrer. Olha como é que nós estamos avançando. Mbembe argumenta que, em contextos marcados por desigualdade extrema e heranças coloniais, o Estado pode operar através de exposição sistemática de certos grupos à morte prematura. Essa perspectiva desloca o debate da segurança pública para uma dimensão existencial. A violência não é apenas um evento isolado, ela pode ser uma estrutura que distribui os riscos de sobrevivência de forma desigual. Aqueles podem sobreviver, aqueles ali com certeza não sobreviverão. Inclusive assim na saúde. Bauman e a modernidade do medo difuso. O Bauman acrescenta que a dimensão psicológica e cultural. Ele veio acrescentando. Ele argumenta que as sociedades contemporâneas vivem sob regime de medo difuso, nós já falamos sobre isso, na qual a insegurança não tem origem clara nem solução definitiva. Esse medo alimenta demandas permanentes por proteção, mas também gera ciclos de ansiedade coletiva. Já falamos sobre isso. A segurança pública passa a ser, então, simultaneamente política de proteção e resposta simbólica ao medo social, à ansiedade. Tá. Dilema filosófico central da segurança pública. Se reunimos esses pensadores, surge uma tensão fundamental. Vamos ler a ideia de cada um deles. O Hobbes viu o Estado como solução necessária para conter a violência, para ter uma lei para todos. A Arendt alerta que a violência pode indicar fracasso do poder legítimo. Você age violentamente porque você, na realidade, não detém o poder. O Benjamin revela que a própria lei nasce de um ato violento, quer dizer, você criar uma lei de coerção que puna ou que organize, de certa forma, já é um ato violento. Por quê? Porque você tem a herança da violência. Foucault mostra como o controle social pode ocorrer de maneira invisível. Ou seja, você passa a controlar não porque existem bandidos ou porque existe violência, mas porque existe a tendência de controlar a vida, o poder sobre as pessoas. O Agamben aponta para a normalização da exceção, ou seja, você vive tantos estados em pico que de repente aquilo ali não são a exceção, aquilo ali passa a ser a regra. Então normatiza-se como regra aquilo que era a exceção. O Mbembe evidencia que a violência pode se tornar um mecanismo estrutural do governo, os governos se estruturam através de violência
É o que aconteceu, por exemplo, com a perda os cidadãos devassados com perda da sua liberdade em prol da sua segurança, que é o que tem acontecido nos Estados modernos. E o Bauman revela que o medo moderno pode nunca desaparecer, porque é uma insegurança quase que ontogênica, né? E essas perspectivas, então, não se anulam, elas se complementam e revelam a complexidade do problema da segurança pública a ser avaliado. Segurança pública como um paradoxo permanente. A filosofia política contemporânea sugere que a governança ou a segurança pública não é um problema com solução definitiva. Ela é um equilíbrio instável entre proteção e liberdade, ordem e legitimidade, controle de justiça, segurança e desigualdade. Sempre que uma dessas dimensões se sobrepõe completamente às outras, surgem novas formas de violência. Outra coisa, nós temos a origem das sociedades e a forma como elas se organizam. Isso também, a historicidade tem que ser avaliada, para você saber até que ponto as pessoas podem ser insurgentes, né? Sempre que uma dessas dimensões se sobrepõe uma das outras, surgem outras formas de violência. Violência, como fenômeno existencial e político. A maior contribuição dessa tradição filosófica talvez seja mostrar que a violência não pode ser compreendida apenas como falha institucional. Ela faz parte da constituição das sociedades humanas desde os primórdios. Ela até se sofisticou um pouco, ela até melhorou um pouco, mas ela se perdeu em outros pontos que nós temos que estudar. O desafio não é eliminá-la completamente, não se consegue. Algo impossível, com certeza, mas regulá-la sem permitir que ela destrua o tecido social e sem que a ação de regulá-la se torne um ato violento. Finalmente, a segurança pública revela uma das contradições muito profundas na vida coletiva. Precisamos do poder para sobreviver, mas o poder pode ameaçar a própria sobrevivência que ele promete garantir. A história das sociedades modernas pode ser lida como tentativa contínua de administrar esse paradoxo. O que nós estamos dizendo aqui? Acabou, nós não temos como controlar, esse troço vai ser sempre assim. Não, a gente precisa de outros vieses de estudos, de outros olhares, porque não é apenas punir e munir as polícias e dar armas para as pessoas ou para a polícia e capacidade de ação que você vai eliminar a violência, porque isso até gera um pouco mais de violência e aqueles indivíduos que estão ali sendo defendidos por essas forças, no frigir dos ovos, sofrem com elas também. Segurança pública é uma coisa que nós temos que avançar no estudo, inclusive educando a população, diminuindo a desigualdade, observando quem são os cidadãos, as suas tendências, a construção das nossas sociedades, fazendo um estudo pormenorizado. Existem N soluções. Eu não sou a pessoa mais indicada para dizer quais são as soluções. Eu estou apenas aqui dando a minha opinião a respeito de um texto que eu acabei de ler, que isso aqui é um texto de vários autores. Bom, eu vou agradecer então a sua atenção, espero que você tenha gostado desse programa. Deixe seu like, deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!